Baby, let's write a love song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I'll bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. Baby, let's write a love song. Well, it'll go la 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 la, kiss me. Boa tarde, Pelotas. Mais um programa O PACAF e a Comunidade. Nesse sábado, às 13 horas, né? Às 13 horas da tarde, programa O PACAF e a Comunidade, né? Aqui ao meu lado, o professor Gilberto Eberson, né? O meu amigo, né? Foi diretor do Trepto, participou da guerra mundial, né, professor? Dos pracinhas que se chamam, né? Não é bem, explica, não é o que eu estou falando, né? Não é bem isso. Mas eu gostaria que o senhor explicasse aí, o senhor que é pracinha também, né? E gostaria que me falasse aí para o pessoal aí para saber como era, o que aconteceu. Nós temos alguns vídeos depois para rodar também. Temos nós em 1956 houve uma invasão dos israelenses e franceses e ingleses no Oriente Médio. Eles tomaram conta do canal de Suez, que o presidente egípcio Nasser resolveu nacionalizar. E eles resolveram, não gostando da situação, que eles é que exploravam, invadiram lá e tomaram conta. E as Nações Unidas é o grupo dos países que tem uma associação destinada a preservar a paz, a preservar a cultura, a preservar o planeta, a preservar a parte de ambiente, de comércio, de saúde. Eles se reuniram e criaram uma força de paz para ficar entre os judeus e os árabes. E o Brasil foi convidado e teve soldados lá de 56 a 67, 11 anos. Mais de 6 mil brasileiros ficaram lá. Nós ficamos 14 meses, outros ficaram mais, outros ficaram... Era mais ou menos assim, 1 ano. Então, era tropa de paz, não era de guerra. Sim. E que temos imagens aí, depois nós vamos rodar aí as matérias aí, tem uma imagem aí de algumas atividades, alguns encontros que teve, né, Gilberto, aí, porque sempre se reúne aí, todos os anos parece, se reúne aí, né, sobrevivente ainda, né, as pessoas que estão vivos, né, ainda, né, tem uma matéria de um senhor que vai completar 100 anos aí, né, que está, né, bem forte ainda, né, que participou junto aí contigo, né, o Tenente João de Pelotas é o único. O Tenente João está com 98 anos. Ele participou na Itália da Segunda Guerra Mundial. Esse é um dos sobreviventes. Acho que pelo Rio Grande do Sul deve ter mais 1 ou 2 só. O pessoal já foi morrendo. E o nosso grupo do batalhão Suez, que ficou lá no Egito, também daqui de Pelotas eram 24. Só tem vivos, só tem 9. Pessoal, o tempo é implacável, né? Sim. Vai comendo, a gurizada toda fica velha e morre. Sim. Programa O PACAF e a Comunidade. Nós temos uma matéria que a gente gravou aí lá no bairro Sítio Floresta, dos estados, que se encontra as ruas, falta de iluminação, tem entrevista. Teve uma audiência pública lá na Associação do Sítio Floresta, que a Câmara de Vereadores organizou essa audiência. Teve uma participação muito importante da população. O Cleito e mais a associação entregaram um monte de reclamação aí para a Câmara de Vereador. Se tirou uma comissão para se tratar desses problemas que existem lá no Sítio Floresta.
E parece, a gente mostrou matéria das reivindicações da comunidade que não foi atendida até hoje. E essa comissão, a Câmara de Vereadores nem chamou ainda para se reunir com as secretarias que tinha que atender as demandas, não aconteceu. Só houve audiência pública. E não cumpriram com o que tinha sido tratado lá na audiência com a população. Então, se o Birinha estiver no ponto aí, Birinha, vamos rodar essa primeira matéria lá do bairro Sítio Floresta, essa entrevista e o estado que se encontra o Sítio Floresta, Birinha. Boa tarde, nossos amigos e telespectadores da TVC, do programa Upacaf e a Comunidade. Estamos aqui na rua Elizabeth Poeta Silveira, uma polêmica rua aqui no bairro Sítio Floresta, que é um lugar completamente esquecido pelo poder público. Nós já vemos há muito tempo fazendo reivindicações para o bairro e até agora não vemos nenhuma melhoria para o nosso bairro aqui. Eu estou com a moradora Arielle, né? E está passando suas demandas aqui da necessidade do bairro. E fala um pouquinho para nós, Bela, essa dificuldade que vocês encontram aqui nesse bairro. Não, nossa rua está esquecida, o bairro está, olha, a máquina mesmo vem até a esquina da rua 4 ali, para cá não entra. Eles alegam que aqui é como posse, mas praticamente todo o Sítio Floresta é posse e passa a máquina igual. Então não é só a nossa rua que é posse. Outra, posse tem luz, então já não é posse, a gente paga luz, a gente paga taxa disso, taxa daquele outro. Tudo está um rio de dinheiro. A nossa estrada está aqui, dia de chuva a gente não consegue caminhar. A água entra nas casas, invade as casas. Não tem escoamento para lugar nenhum. Os buracos mesmo, já não está mais buraco, está valeta, como vocês podem ver. Já, olha, está terrível, a nossa situação está cada vez pior. Me fala uma coisa, você falou que aqui é posse, né? Mas teve um processo de regularização fundiária, que o pessoal foi chamado na associação para levar os documentos. Como é que ficou essa situação? Faz mais de um ano, faz uns 2 anos que eles vieram aqui, a gente fez a reunião ali, ia sair os carnês para nós pagar não sei quantas vezes de R$80. Até hoje estamos esperando os carnês, fizemos tudo direitinho, até hoje os carnês não vieram. Mas tudo isso é legalizado, um lado já foi, agora o outro lado vai ser feita a reunião também para legalizar. Aí eles alegam que é posse, mas posse como se tem luz? Posse é aquele que acha que não tem luz, né? Aí eles dão como posse. Mas aqui já não é posse, mas há anos. Os terrenos já tem uns 15, 20 anos um lado e os outros já faz 6, 7 anos que foi colocado casa em cima. Você sabe que a gente começou a pagar a taxa de iluminação pública, né? Que é a COSI. Como é que está a função da iluminação pública aqui de vocês? Não tem, é um poste sim e um poste não para iluminação. Fora que tem dias de noite que estoura o fio, a gente fica das 9 horas da noite até o outro dia de manhã. Teve um dia mesmo que estourou 9 horas da noite, fio ali adiante, ali tudo na estrada, eles foram arrumar 11 horas da noite. Nós saímos até esse horário. Tá horrível. É isso, meu amigo. Essa aí é a nossa realidade, então, que a gente tá vivenciando aqui nessa rua Elizabeth Poeta Silveira, que ela fica entre a rua Ormindo Silva, que é a antiga rua 4, até onde liga na rua do Monte Bonito. Esse lugar é realmente esquecido pelo poder público, não tem patrulhamento, não tem saibro, a máquina não passa para cá. Então, assim, ó, eles são lembrados apenas para pagar a contribuição deles, nada mais do que isso. É só promessa de vereador. O vereador já teve aqui, já olhou a estrada, já prometeu ensabramento, já prometeu patrola. Faz mais de 1 ano que não passa uma patrola aqui. E é só promessa. Promessa dentro de promessa.
é mais um pedido que nós fizemos também junto, protocolado já na Câmara de Vereadores, um pedido de providência deste buraco bem nessa esquina da rua, na rua antiga Raul 4, na rua Ormindo Silva. Essa cratera que acabou se abrindo devido às chuvas aqui, coloca em risco, né, crianças, idosos que passam aqui, principalmente na parte da noite, já que nós não temos iluminação suficiente. Então nós já pedimos pedido de providência até agora, já há mais de mês já foi feito esse pedido. Inclusive na última audiência pública foi falado sobre isso, onde nós mandamos todo um relatório de necessidades do bairro e até agora não tivemos nossas demandas, nenhuma delas atendidas, meu amigo. Então a gente pede providência para que seja feito algo para que não corra nenhum risco de uma criança se acidentar aqui nesse buraco. Foi. Nós já havíamos comentado antes da nossa audiência pública na associação, a presença do presidente da associação, Ivan Lemos, que tem sido um forte apoiador nas reivindicações do bairro, é a rua Hipólito Ribeiro. É outra rua, amigos telespectadores da PVC, do programa PACAF à Comunidade, que tem sido esquecido pelo poder público, se podem ver, é uma rua que ela não passa maquinário, não tem saibramento, e também nós fizemos uma reivindicação para a Secretaria de Serviço Urbano e Infraestrutura sobre o dia do Bota Fora, que era um espaço onde a comunidade tira seus lixos dentro dos pátios, né, para que o caminhão venha e recolha. E não é isso que tem acontecido, passou apenas uma vez desde que nós tivemos nossas reivindicações aqui no bairro, e nós não tivemos mais esse serviço da Secretaria. Então nós vamos ter de reforçar também a necessidade, como nós já pela nossa caminhada no bairro, nós conseguimos ver vários lugares de descarte, onde os lixos estão na beira da rua, onde os moradores estão esperando que venha esse caminhão para fazer esse recolhimento desses lixos aí. Tá aí, professor Gilberto. E aí, o que tu acha, professor Gilberto, aí dessa matéria que nós fizemos lá no bairro Sítio Floresta, o estado que está o Sítio Floresta, e a Câmara de Vereadores fez audiência pública lá na Câmara, lá na associação, onde teve bastante público participando. Foi a maior audiência que a Câmara de Vereadores fez com a comunidade, foi entregue tudo documentado das reivindicações da comunidade e não foi feito nada até agora, professor Gilberto. Uma vez, faz um tempo, eu já estive contigo lá. Sim. E o que se nota é que os políticos gostam muito de pedir voto. Sim. Mas a contrapartida, que é o serviço, fica meio relegado a segundo plano. Se acontecer de uma criança cair num buraco e quebrar uma perna, ou alguém cair ali, aí vão fazer alguma coisa. Senão vai ficando assim. O político brasileiro é muito folgado, né? Eles não é interessado, não é uma pessoa que quer resolver problema. Parece que ele quer que tenha problema para ele arrumar gente para pedir favor. Mas é isso aí, né, professor Gilberto? Mas vamos continuar no mesmo assunto que a gente estava falando aí. Vamos lá. Rodemos essa matéria, nós temos mais matéria para rodar aí. Que data mais ou menos surgiu os pracinhas que participou dessa... Não, essa matéria que vem agora é do Tenente João, é o nosso único pelotense que está vivo, que teve na Segunda Guerra na Itália. Isso aí foi o meu neto pediu para fazer um trabalho de história para ele, e nós levamos um filmezinho do Tenente João para ver como é que era a história e como é que é. E o Tenente João está aí, forte e saudável. Berinha, se estiver preparado aí, vamos a essa matéria, Berinha. Tá no...
Meu nome, Tenente João Pereira da Silva. Nasci no Morro Redondo, que era distrito de Pelotas. Aí vim para Pelotas e fui voluntário para a guerra, né? E, graças a Deus, tive o período que estive na Itália, não perdi uma unha, né? Fui para a Itália com 19 anos. Hoje faço agora, dia 29 de setembro, 97. E lá na guerra servi, o meu comandante era o Mascarenhas de Moraes, do meu contingente, né? E acostuma dizer que fazia tudo de novo se fosse preciso. Eu fui para a guerra para defender o nosso país. Eu tinha influência já desde o guri sempre eu pensava em uma coisa enorme e tal, está sempre acompanhando tudo, né? Porque se eu cheguei onde cheguei, não digo que fosse por talento, cheguei por força de vontade e aprendi. Tudo que eu botava a mão para fazer, eu fazia, né? E aí digo assim, vou voluntário. Quando faltava um mês para fazer 18 anos, que ele tempo era com 21, né? Aí ele perguntou para mim, não quer ir para o exército? Eu digo, quero. Aí me botou no exército. Quando eu fiz 18 anos, eu fazia um mês que já fazia um mês que eu já estava no exército, né? Quando chegou a minha mãe, o coronel disse, sua mãe está pedindo, não, mas eu quero ir para a guerra. Mas sua mãe está pedindo, não, mas eu quero ir, que eu fico longe do espírito dela por muito tempo, se Deus quiser. E fui, não me arrependo, né? Eu costumo dizer que fazia tudo de novo. E assim que a vida é assim. Eu posso falar um dia inteiro com vocês e contando coisa, né? A mais importante, de fato, em todas elas, todas foram importantes. Mas a mais importante foi quando terminou a guerra, né? E a volta depois também, né? Que a gente estava livre, né? Aqueles dois que estão ali, junto comigo, e os dois morreram na guerra, né? O Hortêncio Rosa, o Isidro matou-se numa mina, né? Aí caiu um lá, e o outro lá disse, vou lá levantar ele, o Isidro, assim, deixa que eu vou pelar ele, né? Morreu no lugar do outro. E o outro foi um tiro de canhão. Um na mina, e outro tiro de canhão. Porque tinha muito alemão, porque quando tomamos mesmo Monte Castelo, que o pessoal desceu de lá, a gente ficava assim, até com jeito assim, os caras se mostraram assim, amigo da gente, né? Era o contrário de ali só, né? O Getúlio, eu sempre admirei muito o Getúlio. Me lembro o dia que ele suicidou-se, foi em agosto. E a lembrança que eu tive dele é que eu cheguei a conversar com ele antes de embarcar para a guerra. Teve um pelotão meu que foi tirar uma guarda lá e veio aí do Gregório e disse assim, onde é que tu vai? Vou para a guerra. Mas com esse físico que está assim, era fraquinho, né? É com esse que eu vou, né? Olha, para a juventude, o que eu digo para eles, eu, por exemplo, eu não bebo e não fumo, né? Tenho facilidade e sou amigo de todo mundo, né? Eu sou muito amigo da juventude também, eu torço muito para médico mais novo, professor mais novo, eu torço. Isso é um jeito, não é que tenha mais talento, tem um atualizado, né? Viu? E o que eu deixo para a juventude é o seguinte, que seja humilde, trate bem seus pais e respeite os superiores. Quem foi para o exército, quem trabalha, que respeita os que comandam, né? Isso. Que eu subi de nada, mas sempre fui humilde, desde o guri. No exército, enquanto tinha uns que se escondiam para não limpar um banheiro, bom, isso não vai gravar, né? Pode, não tem importância. Enquanto uns se escondiam, quando eles se escondiam para não limpar, eu levantava o dedo e estava pronto, eu ia, né? Então cheguei, só vi todo mundo. Olha, vocês podemos falar então o dia inteiro aí. Agradeço a oportunidade, com muito prazer eu dei essa entrevista. Se quiser outro dia dar uma entrevista maior, que eu esteja bem pinchado, né? Como diz o gaúcho, mas pode vir marcar o dia que eu venho, né? Eu fiz com a faculdade, fiz com outros, vêm para a entrevista, né? E tenho a honra de dizer que estive junto com o presidente, né? Sentado junto, ele perguntou, o que tu faz para dar esse gás todo? Eu caminho bastante.
A sopracinha também, pegou a minha mãe e botou na cabeça dele. Sabe, eu mandar te buscar pra ti em Brasília. Sou muito bem quisto aí. Eu me dou bem com todo mundo, né? Tá aí, né, professor Gilberto? Foi bem na época que o presidente da República era o Getúlio Vargas, né? Realmente, a participação do Brasil na Segunda Guerra foi um negócio meio estranho, porque praticamente a guerra estava no fim. A Alemanha estava recuando, estava se entregando, e o Getúlio entrou na guerra, diz que negociou com os americanos e ganhou a Fábrica Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. A usina de aço foi a troca que fez a barganha para botar os brasileiros na guerra. E aí morreu milhares e milhares de pessoas. 25 mil brasileiros foram para a guerra. Não era um exército preparado. O tenente João era do Morro Redondo, outros eram de Canguçu, outros de diversos lugares. O Brasil nunca teve, a partir de então, é que ele começou a ter histórico de guerra. O Brasil é um país pacífico. Largaram o pessoal lá na Itália abaixo de zero, de gelo, mas o Brasil se deu bem lá. Conquistaram várias vitórias e os alemães estavam perdendo, mas não se entregavam. Diz o tenente que eles prenderam uma vez em Monte Castelo quase 15 mil alemães que se entregaram. Foi uma epopeia na luta dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Programa UPA-CAF, a comunidade. Birinha, quantos minutos nós temos aí antes de rodar a última matéria, que nós vamos deixar aí um vídeo aí
20 e poucos minutos aí, para encerrar o programa, que conta aí mais a história aí, né? Qual é que vem agora, professor Gilberto, a matéria que vem para... Eu não me lembro porque ele selecionou lá o Birinha selecionou, eu acho que É uma que tinha a matéria da RBS, não dava, ou foi antes? Mas é mais ou menos as mesmas coisas. As mesmas coisas. Pode tocar que a gente acompanha. Tá. Aí eu não sei, dá para a gente falar mais alguma coisa? Porque aí nós deixamos 3 minutos. Professor Gilberto, para se despedir aí, Gilberto, que aí a gente vai deixar a matéria inteira aí para rodar aí, para encerrar o programa. Passou rápido, professor, só em matéria a gente... E é bom um programa assim que a gente vai mostrando a história, né? As pessoas vão conhecendo a história aí do que foi nessa época aí. Não, então, Valdir, sim, tem que haver uma conscientização que a guerra não é bom para ninguém. Sim. Esse planeta está sempre em guerra. Nós temos a guerra da Síria, que faz mais de 10 anos que aquela guerra continua. Como já não é mais notícia, tem a guerra da Rússia com a Ucrânia, tem a guerra no Iêmen, e está cheio de guerra pelo mundo todo. Esse planeta é o paraíso dos fabricantes de arma. Sim. Não é fácil, professor Gilberto. Morre muita gente, muitos jovens, que estão iniciando a viver. Como nessa guerra mesmo, foi as pessoas totalmente, soldados despreparados por uma guerra, não estavam preparados uma troca por uma fábrica. Né? Não tinham nem roupa adequada para... Nós moramos num país tropical, como é que nós vamos enfrentar 20 graus de frio abaixo de zero? Foi uma dificuldade, eles tiveram que arrumar. Diz que foi a França que cedeu a roupa, e os americanos cederam as armas. Nem o exército brasileiro não tinha armas adequadas para uma guerra em larga escala. Mas a história é feita desses fatos. Né? E isso aí é uma história que a gente não vê aí na imprensa divulgar. Isso foi na época de Getúlio Vargas, mas não divulgaram aí que teve na verdade, história tem, mas que não é divulgado, não é, né? Mas nem hoje, Valdir. Tu sabe que tu é do ramo, tu só sabe a coisa que interessa a alguns grupos, né? E tem coisas que nunca ninguém vai saber que está acontecendo. Existe uma ditadura da mídia paga. Sim, sim. Mas o que vamos fazer, Valdir? Nós somos apenas peões nesse jogo. Sim. Mas é isso aí, professor. Então a gente já está encerrando aí nosso tempo aí. Nós vamos ter essa matéria que a gente vai rodar até o final do programa, né? E a gente agradece às pessoas que estão nos assistindo nesse sábado. E no próximo sábado a gente retorna com mais um programa. E agora vamos com a matéria aí, que tem bastante matéria ainda para vocês assistirem aqui no programa UPACAF e a Comunidade. Ok, Birinha?
Brigada Manuel Marques de Souza I, acompanhado do Senhor General de Brigada R1 Luiz Carlos Rodrigues Padilha, ex-assessor do Comando Militar do Sul, do Senhor Coronel Ítalo Manieri Júnior, comandante do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado, Batalhão Passo da Pátria, do Senhor Tenente Coronel Luciano Lorenzini Zucco, deputado estadual do Rio Grande do Sul, do Subtenente Luciano Pereira Louro, adjunto de comando da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, e do Subtenente Edivaldo dos Santos Campos, adjunto de comando do 18º Batalhão de Infantaria Motorizada. Serão prestadas as honras militares ao comandante da 8ª Brigada. Subcomandante do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado, Batalhão Passo da Pátria. Apresento a tropa. Pronto! Apresentado, Major Camboim, pode prosseguir. A presente formatura tem por finalidade celebrar o Dia da ONU e o aniversário de 55 anos do retorno do 13º Contingente Brasileiro ao Kuwait e realizar a entrega de condecorações. Encontram-se em posição de destaque os veteranos ex-integrantes do Batalhão Suez. A Organização das Nações Unidas, ONU, é a instituição que foi criada após as duas grandes guerras mundiais para atuar como órgão garantidor da estabilidade política internacional e conter a possibilidade de novos conflitos mundiais. Formada por uma Assembleia Geral composta por representantes de mais de 190 países, a ONU discute todo e qualquer assunto referente à promoção da paz entre os povos. Ao todo, o Brasil já participou de aproximadamente 50 missões das Nações Unidas, tendo enviado cerca de 50 mil militares ao exterior em missões de paz, como a MINUSTAH no Haiti, a UNMIL na Libéria, a UNMISS no Sudão e a UNEF no Suez, que foi a primeira missão de paz recebida pelo Exército Brasileiro após a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, o Brasil mantém observadores militares e oficiais de Estado-Maior em missões no Chipre, na República Centro-Africana, no Saara Ocidental, na República Democrática do Congo, na Guiné-Bissau, no Sudão e no Sudão do Sul. Na presente cerimônia, o Batalhão Passo da Pátria homenageia aqueles que já participaram das missões de paz da ONU e, especialmente, aqueles que integraram o 13º Contingente do Batalhão Suez, compondo com o contingente gaúcho, representando com a coragem e galhardia o, na época, 18º Regimento de Infantaria, o Comando Militar do Sul e o Exército Brasileiro, como força de emergência da ONU na pacificação na faixa de Gaza, fronteira de Israel e Egito. Soldados apelidados de Bolhas Azuis permaneceriam 15 meses na fronteira de Israel e Egito, e no corrente ano se passaram 55 anos do retorno desses bravos guerreiros que representaram o Batalhão Passo da Pátria do Exército Brasileiro. Deste modo, ficando o registro de agradecimento dos atuais integrantes do batalhão a esses bravos veteranos. Passo da Pátria! A senhora
Israel Cristina Machado fará a leitura de uma locução sobre o 13º contingente do Batalhão Suez. Senhores militares, senhores autoridades presentes, familiares, amigos, estamos aqui para comemorar uma passagem ao longo da história e da geografia, onde o percurso foi os mares, os oceanos, dos quartéis. A bordo do navio Ari Barreiras, embalados pelo hino da Marinha Brasileira, qual cisne branco que em noite de lua vai deslizando no barco azul. Soldados brasileiros acenam com lenço branco o início de uma trajetória marcante em suas vidas, que começa exatamente no dia 4 de julho de 1963. A missão de promover a paz e a segurança entre Egito e Israel. Missão dada, missão cumprida. Salve o 13º contingente do Batalhão de Suez, salve a todos os pracinhas, em especial meu pai militar Miltamir Pereira Machado. O comandante da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada fará uso da palavra. Excelentíssimo General Padilha, chefe do Gabinete de Relações Internacionais do Comando Militar do Sul, excelentíssimo Tenente-Coronel Zurco, deputado estadual mais votado do estado do Rio Grande do Sul, Coronel Manieri, comandante do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado, Batalhão Passo da Pátria, em nome de quem cumprimento todos os comandantes OM presentes a esta formatura, Coronel Cristóvão, presidente da Associação Brasileira dos Ex-Integrantes do Batalhão Suez, em nome de quem cumprimento não só os ex-integrantes do Batalhão Suez, mas também todos os ex-integrantes de Missão de Paz presentes aqui a esta cerimônia. Coronel Naon, nesse ato representando o Superintendente-Geral da Associação Brasileira, da Agência Brasileira de Inteligência. Gostaria de fazer aqui a menção, a presença do Tenente João, ex-integrante da Força Expedicionária Brasileira, que esteve nos campos da Itália defendendo os nossos valores de soberania, democracia, defendendo a nossa liberdade. E solicito ao chefe da 3ª seção que conduza o toque de ex-combatente. Desfile de veteranos, os ex-integrantes do Batalhão Suez e recipiendários desfilarão em comemoração aos 55 anos do retorno do 13º contingente do Batalhão Suez e missões de paz da ONU, ao som do dobrado de Washington Post de John Philip de Souza.
iguais, justiça, paz e amor. Liberdade é um brado incessante que a terras remotas nos traz. É o pendão auriverde vibrante, tremulando nos mastros da paz. São soldados brasileiros, são soldados de valor. 13, é um gato a nossa despedida. Descer, vamos lá! Tá chegando a hora, o gato já vem, guiando meu bem, e o amigo já vai embora. Quem mais que leva a saudade de alguém que fica chorando de dor, por isso eu não
nobre missão. Para o mundo a paz mostraremos, para o orgulho de nossa nação. São soldados brasileiros, são soldados de valor, proclamando ao mundo inteiro paz, justiça, paz e amor. Liberdade é um brado incessante que a terras remotas nos traz. É o pendão auriverde e vibrante, tremulando nos mastros da paz. São soldados brasileiros, são soldados de valor, proclamando ao mundo inteiro paz, justiça, paz e amor. Irmanado a nações ombro a ombro, a marchar por um mesmo ideal. É o Brasil componente da ONU, a lutar pela paz.